Senadores mostram a Temer fatura do impeachment. É isso mesmo. Nesse vídeo nós vamos mostrar que Michel Temer, o presidente interino do Brasil agora, o que ele está fazendo para segurar, para garantir a votação para que ele permaneça como presidente do Brasil até 2018. Essa notícia é do dia 27 de junho de 2016 e nós vamos, hoje é dia 30, né, aproveito para dizer para o pessoal que acompanha o nosso canal, que sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre leio o comentário de vocês, mas novamente eu estou em viagem, por isso eu faço umas pausas assim na publicação de vídeo. De maneira nenhuma eu vou parar o projeto, pode ficar tranquilo. Então vamos entender primeiro o que diz aqui a notícia do site UOL Notícias do dia 27 de junho de 2016. Ele diz o seguinte: do apoio do Planalto em disputa locais e indicações para cargos estaduais e até comando no BNDES, o maior financiador de empresas do país. O presidente em exercício, Michel Temer, está sendo pressionado por senadores em troca de apoio no julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Dá a impressão que, assim, quando a gente lê isso, parece assim, tadinho do Temer, está sendo pressionado. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso. Houve um acordão, e esse acordão significava que, depois de o Temer assumir o poder, eles iam chegar e iam cobrar as promessas que foram feitas. Então, o Michel Temer não é vítima no processo, diferente do que está dando a entender aqui a notícia. A votação final está prevista para acontecer até o fim de agosto, votação do impeachment. Por causa do assédio, até parece, sabe, quando o jornal publica isso, até parece que o Temer tinha acontecido tudo naturalmente e tal, e agora ele está sendo assediado. Oh meu Deus, olha aí, um monte de gente me assediando, o que eu faço, que coisa é essa, que coisa feia. Não, isso tudo já foi pré-acertado antes, ninguém aqui é inocente. Temer tem recebido parlamentares no Palácio do Jaburu para almoços, jantares e reuniões, marcados muitas vezes fora da agenda oficial. Nos encontros escuta mais do que fala. Coitado, né? O Temer está comprando a bancada. É uma compra explícita de apoio, disse o senador Roberto Requião do PMDB, que é contra a saída de Dilma. Para interlocutores do governo no Senado, o movimento nada mais é do que uma lista de demandas. O caso mais pitoresco, segundo o relato de 3 senadores próximos a Temer, é o de Hélio José, PMDB do Distrito Federal. Ele pediu 34 cargos, entre os quais a presidência da Itaipu, dos Correios, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e até o comando do BNDES. Aí seria bom investigar um pouco a vida do Hélio José para saber o que de fato ele está fazendo lá no Senado. Qual a intenção dele realmente. Uma pessoa que pede a diretoria dessas empresas, fica muito claro, né, segundo aí os vídeos com as delações aí do Sérgio Machado, que eu vou deixar aqui o link para vocês, o que ele está querendo fazer. Ele coloca alguém na presidência lá dessas empresas, na diretoria, seja lá o que for, e essa pessoa começa então a criar uma espécie de cartel lá dentro que vai passar propina para muitos políticos, ou para ele, sei lá, vai comandar. É o processo que o Eduardo Cunha fez em Furnas. E agora o Hélio José quer se apoderar aí dessas estatais. O senador foi convencido por colegas da inviabilidade dos pedidos e do risco político que correria em sua base se apoiasse Dilma. Não levou nada e ainda decidiu votar pelo afastamento. O senador Romário, que votou pela admissibilidade do impeachment, ficou indeciso sobre o afastamento definitivo poucos dias depois. A dúvida foi comunicada ao Planalto acompanhada de uma fatura. Ele pediu o comando da Secretaria Nacional de Promoções dos Direitos da Pessoa com Deficiência e uma diretoria em Furnas. Essa eu acho que é uma das grandes decepções, né? Que o Romário ele fez uma bela campanha, pelo menos aparentemente, como deputado federal, defendeu e partiu para cima, deu muitas vezes a impressão de que realmente estava comprometido no combate à corrupção, e agora a gente vê o Romário pedindo a diretoria de Furnas, e a gente se pergunta sinceramente, para que, Romário? Para que você quer a diretoria de Furnas? Por que isso tem que ficar com um amigo seu, a diretoria de Furnas? É realmente muito decepcionante essa notícia do Romário. Olha, eu falo isso porque eu tinha uma esperança no Romário, assim, uma certa esperança, né? Mas é muito decepcionante isso, ver isso do Romário. Eu acho que o Romário é jogador e ele deveria se preocupar com a coisa de esporte. Bom, não sou quem sou eu para dizer o que ele deveria fazer, mas assim, pela lógica
a especialidade dele é esporte, é futebol. Então seria lógico ele se interessar por essas partes. Furnas faz energia. O que tem a ver energia com esporte, com futebol? Não é a praia dele, mas mesmo assim ele quer Furnas. Furnas, sabe-se que era a ala onde o Cunha tinha toda a sua operação de desvio de recurso, uma das áreas de desvio de recurso público, e foi a causa, muito provavelmente, da separação quando o Cunha decidiu não apoiar mais o governo, sozinho. Foi porque Dilma tirou o pessoal do Cunha lá de Furnas. E agora o Romário quer Furnas. Ex-presidente do Cruzeiro, senador Zezé Perrella, conseguiu pôr o seu filho Gustavo Perrella na Secretaria Nacional do Futebol e da Defesa dos Direitos do Torcedor. Bom, o Zezé Perrella, a família Perrella, é aquela que está envolvida naquele caso do helicóptero cheio de cocaína, que daí ficou uma coisa, segundo a família lá, justiça lá de Minas, absolveram a família Perrella, mas assim, o contexto da história era muito estranho, porque o helicóptero era do filho justamente desse Gustavo Perrella, que agora se transformou secretário nacional de futebol, cargo que seria interessante para o pessoal do Romário, né? Seria interessante o Romário aí nesse negócio, se realmente o compromisso fosse em melhorar a coisa, porque você só pode melhorar uma coisa que você é especialista. Como é que você é advogado e quer cargo de dentista para ser o melhor dentista da cidade? Então seria lógico assim, mas assim, o cara que envolvido naquela questão lá de cocaínas passou para o futebol. E o cara do futebol quer Furnas, quer de energia. É uma coisa assim que a gente só consegue explicar realmente admitindo que esses processos, que essa corrupção realmente está tomando conta dos pensamentos desse pessoal. Não há compromisso com a questão pública. Há compromisso, pelo que parece, somente com a questão privada, com a questão do bolso deles, de cada um deles, de fazer favor, essa coisa de amiguinho para cá, amiguinho para lá. Em outra frente de pressão, Temer é cobrado a se posicionar politicamente em disputas locais. O caso mais emblemático é o do Amazonas, onde o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB, aliado do senador Omar Aziz, é adversário do senador Eduardo Braga, que é do PMDB. Todos são aliados de Temer e estarão em lados opostos na eleição municipal. O senador PMDBista reivindica o apoio do presidente em exercício para seu candidato. Enfim, é uma vergonha. Vou deixar aqui o link para que vocês possam ler, a matéria é muito grande, mas vocês já sentiram o teor da coisa, né? O Temer entrou nessa coisa, inclusive com apoio político do povo, muita gente esperando o quê? O benefício. Aquela famosa pergunta, o que eu ganho com isso? E aí, na hora que ele ganhou, o pessoal foi lá cobrar aquilo que eles prometeram que iam dar. Inclusive, eles chegaram a acusar a Dilma de estar comprando o povo com cargo. Né? E daí, agora o Temer está fazendo isso descaradamente. Aqui tem mais uma notícia publicada aqui no Estadão. Romário tenta emplacar o nome para a diretoria de administração de Furnas. Essa é do dia 10 de 2016, 10 de junho. Até anterior a essa notícia aqui do UOL, também vou deixar aqui para que você entenda melhor esse caso. Seria muito decepcionante, repito, ver o Romário aí com o amigo dele, a indicação dele, ganhando a diretoria de Furnas. Não por ser Romário, não por ser Furnas, mas pelo ato em si, é que não tem lógica para isso. Enquanto isso, né, enquanto os senadores vendem seus votos, e a gente percebe claramente que, apesar de se afirmar no Brasil que o processo de impeachment ele é político, jurídico-político, a gente vê que na verdade só é político, não tem nada de jurídico nisso, porque quem vai votar no final das contas se a Dilma vai ser afastada ou não é o Senado, que se vende aqui, que faz uma espécie de prostituição. Ele tem uma filosofia própria, mas aí se o cara der mais dinheiro, ele vai lá e se prostitui. Se der um cargo, se der alguma coisa, algum benefício, vai lá e se prostitui. Então essa política é muito prostituta. Desculpem falar assim, mas eu acho que é isso mesmo. A palavra correta é isso. Prostituição de filosofia. E é triste ver o Romário entrar em um caso desse de prostituição, como tem mostrado o noticiário. O que significa que no final das contas, mesmo com o processo de impeachment sendo concluído aqui, que a perícia que foi chamada uma perícia e examinou todos os processos aí do impeachment, concluiu que o impeachment realmente
as pedaladas fiscais realmente aconteceram, só que não tiveram participação direta da Dilma, o que é a exigência do impeachment. O impeachment, para acontecer no Brasil, ele precisa que a presidente tenha crime de responsabilidade com participação direta. E a perícia concluiu que houve a pedalada fiscal, embora isso seja combatido aí por muitas pessoas, mas que não houve, definitivamente não houve a participação direta de Dilma. Isso saiu também em vários jornais. Isso independe da minha opinião ou da sua. É uma opinião da perícia. Caso você seja contra esse tipo de coisa, então você tem que argumentar contra a perícia, não contra a minha opinião. Estou lendo aqui, são fatos, sabe? Estamos conversando sobre fatos. Então, a perícia concluiu isso, ou seja, se não houve participação de Dilma, na participação direta, não há base para o impeachment. Voltando à nossa questão, não há base para o impeachment. Se não há base para o impeachment, os senadores automaticamente, se houvesse realmente um julgamento jurídico, a lógica diz, bom, não há motivo, não foi cometido crime por essa pessoa, então ela não pode sofrer impeachment. No entanto, a gente vê que quem vai julgar são senadores, e eles estão o quê? Se prostituindo junto ao Temer, tentando benefícios o maior possível para votar pelo afastamento. E aí essa notícia também fala o seguinte, o Romário, desse exemplo aqui que tem falado, que é da autoria aqui do Andresa Matais e Marcelo de Moraes, do Estadão, eles falam que o Romário anunciou que estava indeciso justamente para valorizar o passe dele. Ele fala que está indeciso, aí no outro dia o Temer chega lá, eles têm uma reunião, logo depois, então a diretoria, o Romário tem a pessoa lá indicada para uma secretaria que ele queria, é indicada para lá e ele tem um benefício direto assim dessa indicação. Logo depois da reunião com o Temer. Se reuniu com o Temer e logo depois aconteceu isso. Isso é triste, mais uma vez. Bom, lembrando que o canal Notícias Comentadas, assine o nosso canal para ficar atualizado sobre as notícias, sobre as nossas análises. A gente não tem censura, então você pode fazer o comentário que você quiser. Não tem problema, não tem censura, desde que não seja spam. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia.